Vamos chegar no nosso subtema dessa noite. Mas eu quero começar com algo que, pensando, a nossa vida é complexa, né? É uma vida que envolve muitas dinâmicas, muitos compromissos, muitas obrigações, muitas agendas. Nós temos compromissos particulares, nós temos compromisso com os filhos, nós temos compromissos com os nossos cônjuges, nós temos compromisso profissional, nós temos compromisso com os nossos filhos, às vezes nós temos compromisso com os nossos amigos, e quando a gente olha, a nossa vida está complexa nesse sentido, né? Encaixar todos esses compromissos que nós temos, e é normal da vida ter tensões. Vocês entendem assim? Não é? É normal da vida ter as suas complexidades, é normal da nossa vida ter as suas dificuldades, ter as suas tensões. E, infelizmente, também é normal essas complexidades e essas tensões que nós enfrentamos muitas vezes na vida, a gente não simplesmente deixar no campo do qual elas fazem parte. As tensões da vida profissional vão ficar lá. As tensões com os filhos ficam lá. As tensões com os amigos ficam lá. As tensões X, Y vão... Isso acontece? Porque a gente é um só. A gente não é o profissional, a gente não é o pai, a gente não é só o esposo, a gente não é só o amigo, a gente não é só o parente de alguém. A gente é um ser integral. Então, onde nós estamos com as nossas tensões. E quando nós tratamos, então, de relacionamento conjugal, se torna normal a gente trazer essas complexidades e essas tensões também para dentro dos nossos relacionamentos conjugais. E talvez, então, seja justamente por causa dessa complexidade, dessas tensões, meus irmãos, que muitas vezes a gente tem algumas falas que acabam mais machucando do que edificando. Às vezes a gente tem algumas falas que, ao invés de trazer restauração, acabam destruindo um pouco mais as coisas. Então, normalmente, por exemplo, nós temos algum tipo de crítica, de palavra mais dura, não é? E normalmente é com a pessoa que a gente mais diz amar. Normalmente é com o nosso cônjuge. Por que muitas vezes a gente não usa as palavras que nós usamos com o nosso marido ou com a nossa esposa no nosso ambiente de trabalho? Por que muitas vezes nós não usamos as palavras que nós usamos com o nosso cônjuge no nosso ambiente de relacionamentos, onde nós temos as nossas amizades? Por exemplo, porque se a gente usar as palavras que nós usamos às vezes com os nossos cônjuges no nosso ambiente profissional, o que acontece? A gente ganha justa causa. A gente ganha justa causa. Mas o nosso cônjuge não pode mandar embora. Essa é a expectativa de um casal cristão, né? O nosso cônjuge não pode nos mandar embora. Os nossos filhos não podem nos mandar embora, não podem dar justa causa, né? Então é justamente esse tipo de desgaste que acaba fazendo com que nós, muitas vezes, tenhamos um ambiente conjugal cercado de críticas, de ira, de rixa, de discórdia. Por isso, então, que hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, dando continuidade ao nosso tema do nosso primeiro encontro. Se eu começasse o meu casamento de novo, eu seria menos crítico e mais encorajador. Se eu começasse meu casamento de novo, eu seria menos crítico e mais encorajador. Então, vocês já perceberam como a crítica é muito natural a nós? É natural. Quando a gente não gosta de alguma coisa, quando a gente não está de acordo com alguma coisa, o que a gente faz? A gente fala, a gente verbaliza. Principalmente se é num ambiente familiar, conjugal, a gente não tem dificuldade de falar. Mas é interessante que quanto mais a gente se acostuma no casamento, aquelas coisas que lá atrás a gente tolerava de uma forma mais tranquila, às vezes não é nem porque a gente tolerava, mas acabava relevando, né? Conforme os anos do casamento vão passando,
a gente não consegue mais relevar, a gente não consegue mais tolerar. Então, coisas que lá atrás nós falávamos, por exemplo, com menos peso, né? A mesma agressão, a mesma crítica, com o passar do tempo, nós vamos nos tornando mais críticos. Pelo menos eu percebo em algumas áreas do meu casamento com a Isabela, que às vezes a gente precisa parar algumas coisas que lá atrás não eram tão importantes, mas que aqui ganhou um peso gigante. Pelo menos eu percebo isso também em muitos aconselhamentos com muitos casais, que acabam tendo dificuldades com coisas que lá atrás não eram tão problemáticas, mas que com o passar do tempo, com o fluir, com o aprofundamento da intimidade, né, a gente já viu isso lá no nosso primeiro encontro, a intimidade é algo muito positivo, mas a intimidade também pode ser algo negativo. Porque a gente acha que num ambiente onde nós temos muita intimidade com a outra pessoa, nós podemos tratá-la também de uma forma que não convém dentro de um ambiente conjugal. Então, por isso que eu quero pensar hoje exatamente nesses termos. Se eu começasse o meu casamento de novo, eu teria uma postura menos crítica, bem menos crítica e muito mais encorajadora. Então, primeiro a gente precisa fazer algo, ver a diferença de crítica e de encorajamento. O encorajamento não deixa de apontar erros. O encorajamento não deixa de falar as verdades. Tem casais que, para evitarem problema, para evitarem dificuldade e tensão, preferem não tratar as coisas. Preferem o silêncio, preferem a indiferença, preferem deixar a verdade de lado. Mas a grande pergunta é, deixar a verdade de lado, deixar de tratar o que precisa ser tratado, é o mais correto? Claro que não. Por quê? Qual que é o nosso principal objetivo? É construirmos um relacionamento em torno de Cristo Jesus. Nosso principal objetivo dentro de um casamento é construir todo o nosso relacionamento em torno da pessoa de Cristo Jesus. Então, se nós queremos construir um relacionamento conjugal em torno de Cristo Jesus, qual é um pressuposto principal para que isso aconteça? Sempre tratarmos as coisas com a verdade. Então, o encorajamento não deixa de falar a verdade, não deixa de apontar erros, mas ele faz isso com qual propósito? Com o propósito da edificação, do crescimento, da mudança, da transformação do casal, não só da pessoa, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele olhar de que, não, meu marido precisa mudar, né? Ou a minha esposa precisa mudar, para que o nosso casamento vá bem. Será que é? Não. Os dois precisam de transformação. E a gente já vai ver como que isso acontece. Então, quando encorajamos, então quer seja apontando o erro, quer seja repreendendo, corrigindo, nós fazemos isso com um interesse muito específico, de não simplesmente mostrar a verdade, mas com o objetivo, com o desejo, com o entendimento de que o meu cônjuge precisa ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Porque na medida que ele se parece com Cristo, nós temos então um ambiente conjugal mais favorável, mais harmônico. Diferente da crítica. Da crítica pela crítica. Quando muitas vezes nós ressaltamos o erro do outro, você quer mostrar o erro do outro, com o propósito de querer minimizar a sua falha. Com o propósito de querer diminuir também o seu erro. Por exemplo, vocês já viram aquela conhecida tática de futebol? Que o ataque é a melhor defesa. Se alguém me ataca, o que eu faço? Eu ataco de novo. Porque atacando eu estou me defendendo. Porque quando eu ataco quem me atacou, eu não fico por baixo. Eu não deixo o outro por cima. Eu não deixo ele ter razão, eu ataco de novo para ele ver que não sou só eu que erro, não. Né? Ele também tem os seus defeitos, ou ela também tem os seus defeitos. Então, eu ataco para sair melhor na situação. Então, muitas vezes, nós ressaltamos os erros dos outros como uma forma de minimizar os nossos erros com o principal objetivo de sair melhor do que a outra pessoa. E críticas.
Críticas destrutivas, nós vamos falar. A gente já vai ver que tem crítica boa também, tá? Mas críticas destrutivas. Jogam no ar, jogam na mesa, jogam na cara do outro, sem se interessar realmente com o outro. Sem se interessar em corrigir atitudes, sem se interessar verdadeiramente em um processo onde vai ocorrer mudança, porque quando eu simplesmente critico pela crítica em si, eu não quero a resolução do conflito. Eu quero simplesmente o quê? Criticar. Eu quero simplesmente mostrar que eu sou o dono da razão. Então, já percebeu que fazemos isso muitas vezes? A gente não quer mudar, a gente não quer melhorar, a gente não quer resolver, a gente quer simplesmente... Vamos lá, como é que a gente sempre diz? Eu preciso desabafar. Eu preciso, num linguajar mais inculto, vomitar. Eu preciso vomitar aquilo que está aqui dentro. É crítica pela crítica. Então, e aí nós vamos ter, ao invés de um problema para resolver, a gente vai ter muitos outros. Porque quando a gente simplesmente desabafa, a gente piora as coisas. Então, críticas muitas vezes faz que nós assumamos uma postura muito mais na defensiva, muito mais no contra-ataque do que agir com mansidão, longanimidade, paciência, amor, para que a gente queira justamente lidar com o que precisa ser lidado. Perceba também que muitas vezes quando nós nos reunimos como amigos, com amigos, quando a gente se reúne com amigos, e não tem nada de errado, a gente precisa ter muitos amigos, a gente precisa se reunir com amigos, a gente precisa como casal se reunir, dar risada, contar piada, não tem problema, né? Mas algo que às vezes acontece, justamente por causa da intimidade, da amizade. Você já perceberam como que às vezes é muito fácil a gente criticar os nossos cônjuges, sem uma cara de crítica na frente dos nossos amigos? Nós acabamos dando meio que uma indireta para o nosso cônjuge, falando para os nossos amigos de alguma atitude, Não são poucas as vezes que a gente faz isso. Talvez porque a gente não tem coragem de falar na frente, talvez porque a gente já falou tantas vezes, e ele não ouviu, ela não ouviu, e aí já que ninguém ouve, então eu vou falar na frente dos amigos. Porque vai que alguém me ajuda, ou vai que ele ou ela se toca daquilo que eu estou falando já há muito tempo, e então a coisa muda, quem sabe. Então, é importante ressaltar, meus irmãos, que o encorajamento também não acontece apenas com palavras. Por exemplo, vocês já pensaram como é importante nós criarmos dentro do nosso ambiente conjugal o ambiente favorável para que aconteça confissão? Para que aconteça reconhecimento de falhas, de pecados, mas com o quê? Com o propósito de mudança, com o propósito do aperfeiçoamento. E também não são poucas as vezes que nos sentimos intimidados dentro dos nossos próprios casamentos. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente não tem a liberdade de abrir o nosso coração. Por quê? Porque se eu abrir o meu coração, muito provavelmente o que vai vir do meu cônjuge vai ser uma crítica. Porque se eu abrir o meu coração, confessar meus erros e as minhas falhas, normalmente eu vou ouvir, eu te falei, eu te avisei, eu sabia que ia dar nisso. E então a gente acaba não criando um ambiente favorável para que haja confissão de pecados. Então, encorajamento cria esse ambiente favorável para esse reconhecimento, essa confissão, essa disposição para o tratamento, para que nós dois, como casais, possamos render muito mais. Então, encorajamento tem atitudes que buscam aliviar, que buscam possibilitar o melhor do outro, que quer contribuir, edificar, não simplesmente ressaltar falhas. Por fim, o encorajamento dentro de um casamento cria um ambiente de confiança mútua,
onde nós vamos nos sentir à vontade um com o outro. Porque, independente daquilo que eu confessar, independente daquilo que eu dizer, eu sei que ela ou que ele não vai me rejeitar. Independente daquilo que eu confessar, eu sei que ela ou ele vai estar pronto para ouvir aquilo que eu tenho a dizer e estar do meu lado. Então, existe a boa crítica, tá? Como eu disse, nós vamos falar dela. Mas, se eu começasse o meu casamento de novo, então eu seria bem menos crítico e muito mais encorajador. Então nós vamos ver agora alguns textos que vão nos ajudar a pensar, a refletir sobre como nós podemos ter essas atitudes de menos crítica e mais encorajamento, tá? Olha lá. Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Isso aqui é um excelente guia para como nós devemos encarar o nosso casamento nesse tema. Então, o que significa, por exemplo, o meu casamento com a Isabela em termos de encorajamento? Por quê? O que Deus quer comigo na vida da Isabela? O que Deus quer com a Isabela na minha vida? O que Deus quer com você na vida do seu marido na sua vida? Deus, Ele quer me usar na vida da Isabela. Deus quer me usar na vida da Isabela, quer usar ela na minha vida, para que nós dois vivamos mais e vivamos melhor a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Por exemplo, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente costuma falar da necessidade de boas obras dos salvos, né? A gente tem as boas obras, aquilo que a gente faz para os outros, para o nosso próximo. A gente costuma dizer que são obras de caridades. Mas o Novo Testamento não reconhece, meus irmãos, boas obras somente como obras de caridade, tá? Mas significa também o quê? Uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo comportamento, um novo relacionamento, uma nova atitude que Cristo Jesus conquistou para mim aonde? Na cruz. Então, eu preciso enxergar o meu casamento como um relacionamento em que eu, como marido da Isabela, potencialmente ajudo a Isabela a ser cada vez mais parecida com Cristo Jesus. E ela, como uma filha de Deus também, e eu como um filho de Deus, ela vai me ajudar também a ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Então perceba, para que nós nos casamos? Para curtir a vida, para ter coisas boas, bons momentos, para ter uma boa casa, ou para ter uma casa, para termos filhos, para conquistarmos coisas juntos, para fazermos viagens, está certo, legal, tudo isso faz parte de um relacionamento conjugal, né? Tudo isso faz parte da história de um casal. Mas qual é o objetivo principal de um relacionamento conjugal? Um incentivar o outro, um motivar o outro, um exortar o outro, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, para que a gente busque cada vez mais amar a Deus. E olha só que interessante, o estimular na Bíblia é a mesma palavra de espetar. Compre um espetinho. Sabe aqueles espetinhos de... Espetinho de espetinho? Espetinho de... que você sabe, né? Aquele lá que tem uma pontinha que você compra, depois que você come a carne, fica só o espetinho. Por que eu estou falando isso? Porque o estimular na Bíblia é a mesma palavra para espetar. Espetar. Naquele tempo eles não tinham tratores John Deere para fazer como é que fala? Os sulcos da terra, arar a terra, né? E aí então eles precisavam colocar o arado nos bois. E quando o boi parava, o que ele fazia? Espetava. Não estou falando para você chegar em casa e falar, amo boi, né? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, Mas eles espetavam o boi para que o boi continuasse fazendo aquilo que ele precisava. Então é exatamente isso, meus irmãos. A gente precisa ter esse espetinho para que quando a gente perceber que o nosso cônjuge está desacelerando, está freando, está
perdendo o rumo da sua caminhada ou parou no meio da caminhada, a gente espete e fale: vamos que nós estamos andando em uma caminhada rumo à imagem de Cristo Jesus. Vamos que nós estamos juntos em uma caminhada onde nós dois precisamos amar mais a Deus. Então esse é um pressuposto para os nossos casamentos. A gente, junto nesse encorajamento, nos estimularmos, incentivarmos, nos desafiarmos ao amor e às boas obras. Boas obras onde nós seremos mais parecidos com Cristo. E em relação ao uso da nossa boca, as nossas críticas são predominantemente como? Pela fala, pela boca. Às vezes a gente aprende alguns códigos secretos, com o andar do casamento, um olhar meio torto, um beliscão, um chutinho na canela debaixo da mesa, Às vezes a gente vai caminhando assim e vai inventando uns códigos. E é bom, às vezes a gente precisa, em vez de cutucar, dar uma freada em algumas coisas, Mas a gente realmente critica pela boca. Por isso que Efésios 4:29 serve muito para a gente. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vocês lembram que nós tratamos desse texto já no nosso primeiro encontro? A gente falou muito mais sobre a questão do falar. Mas a gente sempre precisa voltar nesse texto de Efésios. Por quê? Porque esse texto de Efésios, ele é fundamental para que sirva como um filtro para a gente por onde deve passar a nossa fala, por onde deve passar as palavras, para que não sejam palavras que machucam, mas palavras que edificam. Então eu preciso pensar, se eu parto do pressuposto que eu, Gabriel, preciso ajudar a Isabela a ser como Jesus, eu preciso automaticamente cuidar das palavras que eu uso com a minha esposa, para que não sejam palavras que machucam, que sangram, mas que sejam palavras que curam, que ajudam a sarar, que não traz morte, mas que traz vida. E aí então entra para a gente o texto de Provérbios: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Então, a boa repreensão, a boa crítica, ela parte da onde? De uma sabedoria. Qual sabedoria? Qualquer sabedoria? Não. Da sabedoria de Deus, da sabedoria da palavra de Deus. Então, no livro de Provérbios, meus irmãos, quando a gente pensa sobre sabedoria, a gente pensa, é alguém que viveu muito e sabe muitas coisas sobre a vida. Não é isso que a gente pensa, geralmente? Mas no livro de Provérbios, essa não é a direção para a sabedoria. Sabedoria e sábio em Provérbios é aquele que sabe o que é certo e faz o que é certo. E faz o que é certo porque é certo e porque Deus falou que é certo fazer assim. Então, é alguém que parte sempre da verdade de Deus. Dentro disso, então, eu preciso usar a minha boca para encorajar. E ao criticar, apontar alguma coisa na Isabela, não simplesmente com a minha sabedoria. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Não simplesmente com a sabedoria do Gabriel, mas a partir da sabedoria que Deus me dá na sua palavra. Por isso, Efésios 4 também vai dizer: longe de vocês, gritaria, ira, maledicência, porque essas coisas não têm nada a ver com a sabedoria de Deus. Porque essas coisas, então, não tendo proximidade com a sabedoria de Deus, então essas coisas, ira, gritaria, essas coisas que são parte comum do mundo, deve ficar muito longe do nosso casamento. Então, o sábio repreensor é para um ouvinte atento como pendentes e joias de ouro puro. Não adianta ser apenas sábio. O ouvinte tem que ser o quê? Tem que ser sábio também. Para ele estar atento àquilo que está sendo dito.
para que aquilo que está sendo dito realmente tenha valor eterno, né? Então, se você vai falar, criticar, repreender, exortar, façamos com o propósito de partir da sabedoria de Deus, para que a gente queira, assim, ajudar o nosso cônjuge também a viver a partir dessa sabedoria, tá? Então, com relação às críticas, olha lá, Tiago 5,9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Então, a Bíblia, por exemplo, ela não vai usar a palavra crítica, ela vai usar outras palavras como queixa, murmuração, reclamação, rixa. Lembra da mulher de Provérbios, da mulher rixosa? Lembra, né? Ela é como o quê? É como uma goteira, né? Que fica lá. Vocês já dormiram à noite com uma goteira no banheiro? Né? Ou com alguma goteira por causa da chuva? É irritante? É irritante, é pavoroso. Né? Parece que você não consegue pegar no sono. Você fica... É irritante. E a mulher rixosa é essa mulher também que é irritante, é desagradável. Então, o autor de Provérbios vai dizer que a mulher briguenta, aquela que quer contenda, que quer disputa com tudo, é como essa goteira na madrugada. Então a Bíblia não usa a palavra crítica, mas queixa, julgamento. Por quê? Quando a gente só reclama. E a gente reclama, e a gente reclama. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Não que a gente não possa compartilhar as nossas dificuldades. Irmãos, eu não estou usando a palavra reclamar. Eu estou usando a palavra compartilhar. Não que a gente não possa compartilhar os nossos problemas conjugais com alguém. Mas compartilhar com quem é esse alguém? Com alguém que você sabe que você vai só desabafar e não vai te ajudar em nada? Essa pessoa pode até guardar para si. Ela pode guardar para si. Pode ser alguém que não vai passar na frente. E glória a Deus por isso. Mas qual é o objetivo? É a murmuração, reclamação? Não. É o quê? É o compartilhar com alguém. Mas não simplesmente alguém que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar. Alguém sábio que vai nos indicar o caminho que naquela situação cinzenta, negra, cheia de trevas, muitas vezes a gente não consegue tirar as nuvens diante dos nossos olhos, então a gente não consegue ver o caminho. Então vai vir alguém que vai nos ajudar a tirar essas nuvens e vai nos orientar, vai nos dar o caminho, aconselhando com a palavra de Deus. Mas o que a gente vê muitas vezes, em muitos casos, é que tem muitas pessoas que querem simplesmente reclamar, desabafar, e não querem necessariamente ajuda. Então, quando nós falamos dos nossos cônjuges, que não seja só para reclamar. Até porque quando a gente está falando do nosso cônjuge, a gente está falando de quem também? Da gente. Né? Quando a gente está falando do nosso cônjuge, nós estamos falando da gente também. Então, quando a gente for falar, que seja para pessoas sábias que vão nos ajudar, que vão mostrar o interesse também na solução. Olha lá Eclesiastes 7,5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Então é preciso sabedoria. Quando eu vou apontar algum erro, quando eu vou falar sobre alguma situação com o meu cônjuge que precisa ser mudada, então que nós venhamos, ao nos dirigir, ser guiados pela sabedoria bíblica, tá? Porque é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. E é interessante isso, porque a Bíblia sempre vai tratar a sabedoria como um caminho que edifica, como um caminho que constrói, como um caminho de transformação. Mas a Bíblia também sempre vai tratar a insensatez e a tolice como um caminho que destrói, como um caminho de morte. Ou seja, se nós queremos realmente melhorar o nosso casamento, o falar com sabedoria vai certamente edificar. Olha lá, Filipenses 2, 14-15, ainda lidando com as críticas. E eu fiz questão de sublinhar ali, né? Façam tudo sem murmurações nem discussões.
Qual que é o objetivo disso? Porque quando a gente desabafa, a gente está indo ao contrário disso aqui. O simples desabafar. O simples, como eu falei antes, o simples vomitar, né? Qual que é o objetivo? Sem murmuração nem discussão. Para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perfectida, corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Vocês já perceberam como a gente às vezes quer ver sangue? Sabe aquela frase, hoje eu levantei com sangue no zóio? Vocês já viram? E geralmente aquele que é o primeiro a se colocar na nossa frente, é o primeiro a sair machucado. E qual é a primeira pessoa que você vê na sua frente durante o seu dia? Seu cônjuge, né? Geralmente é o cônjuge. E meus irmãos, e ele que a gente vai machucar? Porque esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Mas olha, fazem tudo sem murmuração e contendas, é fazer então sem aquela postura, aquela atitude de briga, de disputa, de discussão, de maldade. Porque eu estou com sangue nos olhos e eu quero destruir, eu quero transferir para o outro tudo aquilo que eu estou sentindo, porque ele está sentindo, porque ele precisa sentir, ele precisa entender como eu levantei hoje. Sabe aquela famosa frase também, olha, hoje eu não levantei bem, então não é? É assim que eu estou hoje, então se cuida comigo. Não é? É assim que se cuida comigo. Então a gente está transferindo para o outro o quê? Reclamação, ira, agressividade e tudo mais. Às vezes o outro até acordou empolgado, né? Feliz da vida e vai dar um bom dia e calma, cuidado onde você vai pisar. Se você pisar no meu dedo hoje, está frito, né? Cuidado com o abraço, cuidado com o beijo, não baba muito porque hoje eu estou irritado, né? E por aí vai. Então, se queremos brilhar em um mundo podre e corrupto como o nosso, a gente tem que fazer o contrário do mundo. Tudo sem contenda, sem reclamação. Eu não sei se já passaram por isso, mas isso é comum. Quando você está numa roda de amigos, por exemplo, talvez com os familiares, com amigos, não sei, um ambiente de trabalho, onde você estiver. E ali está todo mundo falando do cônjuge. E vocês já perceberam como que quando um começa a falar do cônjuge, a conversa ela evolui? As pessoas se empolgam e um passa a falar do outro. Mas, e aí você não fala nada. Você não reclama. Você não murmura. E aí as pessoas olham para você e falam, Adilson, não vai falar nada não? Teu casamento é tão perfeito assim? Ô Charles, eu sei que você acabou de casar, mas teu casamento, é lua de mel ainda, né? Não é assim que as pessoas pensam, geralmente? Por que você não reclamou? Né? É tão perfeito assim o seu casamento? Por que isso, meus irmãos? Porque o normal é o quê? É criticar. O normal é reclamar, o normal é murmurar. Mas o que Paulo fala para a gente? Cristãos, façam tudo sem murmuração ou contenda. Isso aqui não tem nada a ver com fazer de conta que não tem problema. Mas é a atitude de ser menos crítico e mais encorajador. Olha lá. Opa, onde que eu... fui apertando aqui. Aqui. Provérbios 15, de 1 a 2. A resposta branda... Isso aqui não precisaria nem falar mais nada, né? Só da gente ler, a gente já vai aplicando. Mas a resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Vocês já viram como que uma discussão ela vira uma bola de neve? Muitas vezes. Justamente por causa daquele sentimento, onde você não quer sair por baixo, onde você não quer sair sem a razão. Mas a questão é que quando você não quer sair sem a razão, se você leva uma pancada forte, você tem que dar uma pancada mais forte ainda. E aí o negócio vai virando uma bola de neve. E aí quando você vê, você tem um problema que é insustentável diante de você. Crítica é a mesma coisa. Então preste atenção no que é natural a nós. Olha só.
Por exemplo, falar do meu coração. Se a Isabela ela vem fazer uma crítica para mim, se ela vem falar algo comigo que eu até talvez tenha uma consciência de que eu preciso melhorar. Ela está sendo sábia, está sendo dirigida pela palavra de Deus. Mesmo assim, qual é a atitude no meu coração com relação a isso? É não aceitar com tranquilidade. Porque, irmãos, é gostoso ser criticado? Não, a gente não gosta de ser criticado. É gostoso que alguém aponte o nosso erro? Não. É gostoso saber que nós estamos fazendo algo errado? Não. Então, qual é a nossa primeira atitude? Ou geralmente? Ah, amor, é verdade. Mas sabe que você também... até com cara de piedade, né? Por que você está me olhando, Isabela? Dá comida para a Cecília aí. A gente também aponta alguma coisa do outro. Porque a gente quer falar também, a gente quer ter razão, mesmo que não faça parte do assunto, mesmo que não esteja no contexto. Então essa é a ideia de Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí eu quero a réplica, né? E aí a gente vai... É como aqueles debates presidenciais na Rede Globo, né? Tem a réplica, tem a tréplica, e aí o negócio vai aumentando, a gente quer ver o circo pegar fogo, como dizem, né? Então a palavra branda desvia o furor, ou seja, saber receber críticas, ter sabedoria na hora que alguém está te falando algo que você precisa mudar. Em Provérbios você está sendo também sábio, porque nós precisamos. Lembra do nosso primeiro encontro? Se eu começasse meu casamento de novo, eu falaria menos e ouviria mais. Então, como um sábio que eu sou, eu ouço, pondero, lembra? Eu ouço, pondero, reflito, para que só depois, então, eu tome alguma atitude ou fale algo. Mas não responda de imediato, tá? Então, vamos lá. Alguns desafios práticos para pensarmos em como sermos menos críticos e mais encorajadores. Primeiro, a grande importância, meus irmãos, que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, o Consolador. Porque no Novo Testamento, quando nós olhamos para um outro nome que o Espírito Santo tem, ele é o Consolador. E uma outra tradução que também se usa para o Espírito Santo como Consolador, ele é também o Encorajador. Então, quem é o responsável maior por frutificar em nossas vidas e fazer a gente frutificar? É o Espírito Santo. Então, lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Os 9 gomos do fruto do Espírito. E o fruto, geralmente, para que a árvore produz fruto? Para si mesma ou para os outros? Para os outros. Por que o Espírito Santo produz fruto em nós? Para nós ou para os outros? Para os outros. Para com quem nós nos relacionamos. Então, Paulo chama essa atitude que nós temos com os outros de fruto do Espírito. Então nós precisamos lembrar disso, que o maior interessado em nossa vida, em nosso casamento, quem é? É o próprio Deus. Não à toa Ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada conjugal, para que nós sejamos mais amorosos, alegres, pacificadores, longânimos, bondosos, fiéis, mansos e tendo domínio próprio uns com os outros. Olha a oração do Salmo 141. Senhor, ponha um guarda na minha boca. Senhor, ponha um guarda na minha boca para que eu não fale aquilo que eu não devo. Irmãos, essa talvez deve ser a nossa principal oração quando nós vamos ter algum tipo de conversa mais tensa com os nossos cônjuges. Deus, que eu fale somente aquilo que eu gostaria de falar. Senhor, que eu use as palavras mais
com mais precisão possível: Deus, me ajuda. Deus, coloca um guarda na minha boca, porque se depender de mim eu vou me irar, eu vou me exaltar, eu vou extravasar, eu vou criticar, eu vou só desabafar, eu vou reclamar, eu vou murmurar. Então Deus me ajuda. E quem é que vai nos ajudar a ter uma postura, uma atitude sábia, com uma linguagem sábia? É o Espírito Santo. Então que a gente, como cristãos, como filhos de Deus, casa espiritual desse Deus, então que a gente, nesse nosso relacionamento conjugal, que a gente passe também a valorizar mais a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Segundo, sejamos sempre verdadeiros no falar. Isso aqui parece muito simples, né? Mas e quando a gente não é verdadeiro? E quando a gente não parte do pressuposto de que a verdade precisa ser sempre o fundamento principal onde nós construímos o nosso casamento, o que vai reinar então? Mentiras, meias-verdades, manipulação, dissimulação. Porque onde não há verdade, abre espaço para esse tipo de coisa. E isso vai acabar fundamentando os nossos relacionamentos. E a gente nunca vai falar a verdade. E a gente nunca vai expressar de fato aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Ou seja, é preciso sempre expressarmos a verdade. Provérbios 27:6. Leais são as feridas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E a gente pode engatar com Efésios 4:5, uma partezinha ali: seguindo a verdade em amor. Né? Por que nós precisamos seguir a verdade em amor? Porque isso aqui é um equilíbrio extremamente necessário que nós precisamos ter na nossa comunicação. Não simplesmente falar a verdade, mas a verdade junto com o amor. Porque quando nós temos verdade, mas não temos amor, então nós somos frios, indiferentes. A gente não quer ajudar o outro. A gente quer simplesmente criticar. Não é? A gente quer, às vezes, fazer com que o outro se sinta como eu me senti, ou às vezes pior do que eu me senti. Então a gente vai contra a outra pessoa. Mas também tem o outro lado. Quando eu quero ser simplesmente amoroso, carinhoso, cuidadoso no meu falar, também pode ser que eu não comunique a verdade com a precisão que ela precisa ser comunicada. Então é preciso o quê? Verdade, mas é preciso amor. Nós precisamos ser honestos no nosso falar, não encobrir o que sentimos, não encobrir o que pensamos, né? Porque qual é o ambiente mais favorável para um relacionamento conjugal saudável? É o ambiente onde a verdade, ela sustenta esse relacionamento. Então sejamos sempre verdadeiros no nosso falar, mas com amor. Porque nós temos que levar em consideração o outro. Você está nessa tarefa de encorajar o seu cônjuge a uma mudança para que ele ou ela seja o quê? Mais parecido com Cristo. Terceiro, desafio prático. Precisamos aprender a elogiar e agradecer. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não estou falando para a gente esperar coisas espetaculares. Não. Porque geralmente a gente só elogia quando acontece algo diferente. Não é? Mas e o comum? Porque o que faz parte de um casamento verdadeiro? Um casamento verdadeiro. O ordinário, não é? É o comum, são as trivialidades do dia a dia, é aquilo que acontece todos os dias. Então tem gente que às vezes não elogia porque pensa assim: ela sabe que eu gosto do que ela faz. Eu já elogiei tantas vezes, não preciso mais elogiar. E ela já faz porque sabe que eu gosto. Então ela que tem que elogiar porque eu gosto daquilo que ela faz. Ela sabe que ela é muito importante para mim. Ele sabe que ele é muito importante para mim. Então ele já sabe disso, a gente já está há tantos anos juntos, então não preciso mais dizer que ele é ou que ela é importante para mim. E a gente vai indo assim, a gente não verbaliza, a gente não se expressa. Mas olha só, Provérbios 27:2. Deixe que os outros o louvem,
e não a sua própria boca. Ou seja, isso nos dá a entender que alguém vai nos louvar, que alguém vai te louvar. Então, é necessário agradecer? É. É necessário louvar? É. É necessário elogiar a outra pessoa? É. Mesmo que seja diante de algo que essa pessoa faz todos os dias. Pense em alguma coisa que sua esposa ou que seu marido faz todos os dias. Talvez há quanto tempo que você não elogia ou a elogia por isso que ele ou ela faz todos os dias. E que é bom para você e que te abençoa. Né? E a gente acaba não verbalizando. Então, uma das formas, meus irmãos, de tomarmos posturas e falar menos crítica é como? É a gente valorizar, é a gente dar importância ao agradecer, ao elogiar. Porque quanto mais a gente agradece e elogia, quanto mais a gente enche o campo, o ambiente do nosso casamento de elogios e de gratidão, menos espaço vai ter para murmuração, menos espaço vai ter para a crítica destrutiva. E aqui não é aquela ideia assim, sabe? Deixa eu ver, a cada 10 críticas eu vou dar um elogio. Né? Para que ela não esqueça que eu também sei elogiar. Ou aquela coisa meio empresarial, né? Quando um funcionário vai apanhar. Mas chega lá e elogia antes. Antes de criticar, vai lá e elogia antes. Não é essa a ideia. A questão aqui é o seguinte, que sejamos verdadeiros no falar e não deixemos de elogiar e agradecer, mesmo que seja pelas coisas triviais, corriqueiras, ordinárias, do nosso dia a dia. E porque elogiar é uma das marcas da sabedoria do livro de Provérbios. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo nos orienta. Consolem os desanimados. É quando alguém está passando por um momento ruim. Então, não é a gente simplesmente chegar, e esse alguém, o nosso cônjuge, no caso, a gente chega e fala assim, tá bom, meu amor, isso acontece com todo mundo, isso vai passar. A gente sabe que vai passar? A gente sabe. Mas sabe quando a gente toma essa atitude assim, não, isso vai passar, tudo passa, né? A gente fala assim, tudo passa, menos uva passa, né? Não, esquece. Tudo passa. Ou seja, qual que é o nosso posicionamento quando a gente fala, não, tudo passa, fica tranquilo. Geralmente quando alguém vem, e principalmente o nosso cônjuge compartilha algo com a gente, a expectativa dele não é que a gente fala tudo passa, mas é que a gente faça o quê? Que a gente console. E como que a gente consola? Não é falar tudo passa e falar, e pensar, não, o problema é seu. Porque é essa atitude que a gente toma, quando a gente fala assim, tudo passa. Mas é a gente, tá bom, vamos orar, vamos conversar sobre isso, vamos buscar direção, vamos buscar sabedoria na palavra de Deus, vamos andar juntos, né? Porque quando a gente diz, não, tá bom, tudo passa, a gente está falando, olha, continua andando aí, né, que eu vou andando aqui. Mas o encorajamento, meus irmãos, tenta enxergar na situação, na crise, no desânimo, na dificuldade, justamente essa oportunidade preciosa de você estreitar o relacionamento com o seu cônjuge. E isso é encorajamento. Tá? Então, quando nós entendemos que vamos passar juntos por isso, que vamos compartilhar juntos desses momentos, e a gratidão e o elogio, então, de alguma forma, nos proporcionam tudo isso. Quarto, estamos quase acabando, tá? Vamos lá. Evitar comparações desonestas. E aqui eu acho que pega. Sabe quando o marido compara a esposa com a mãe? Quando a esposa compara o marido com o pai e fala, isso aí, é purinho seu pai que você fez isso. Né? Ou quando o marido fala para a esposa, não, você está purinho a sua mãe, eu vejo sua mãe fazendo isso que você está fazendo. Ou às vezes não precisa ser com o pai, com a mãe, mas com alguém, né? Com alguém que é parecido. Né? Ou quando a gente diz, você parece uma criança fazendo isso. Né? Irmãos, cuidado, tá? Muito cuidado. Não façamos mais isso. Não façamos, né? Eu me coloco nesse pacote. Por quê? Porque esse tipo de comparação não contribui, não edifica. Muito pelo contrário,
parece que desperta em nós os piores sentimentos que a gente tem. Parece que desperta em nós os sentimentos mais agressivos. Então, se você perceber, a gente vive nesse mundo de comparação. O tempo todo, alguém está nos comparando, o tempo todo parece que a gente está se comparando com o outro. Então, aprender a lidar com o seu cônjuge como alguém único e específico, com seus desafios, virtudes, alegrias, tristezas. Ainda que, se ele se parecer com alguém, eu estou lidando com uma pessoa que é específica. Eu estou lidando com uma pessoa que é única. Eu não estou lidando com a mãe da Isabela. Eu estou lidando com a Isabela. A Isabela não está lidando com o pai do Gabriel. A Isabela está lidando com quem? Com o Gabriel. Então, evitar comparações, nesse caso, desonestas, cria um ambiente em que o Gabriel lida com a Isabela lida com o Gabriel, e eu não quero atingir a minha esposa quando eu estou comparando ela com outra pessoa. Porque eu não estou lidando com a outra pessoa, eu estou lidando com a Isabela. Eu estou lidando com a minha esposa. Penúltimo, quinto desafio, a importância de não julgar desonestamente e de aprender a perdoar. E aqui a gente poderia ir muito longe, mas nós não vamos, tá? Olha o texto de Lucas. Não julguem, vocês não serão julgados, não condenem, vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Julgar aqui, meus irmãos, é julgar com uma motivação que é ilegítima. É quando eu me uso como parâmetro da verdade, tá? Com base nas minhas expectativas. Então, quando temos expectativas irreais, ilegítimas, e que pela esposa ou que pelo marido não atender às minhas expectativas, então o que eu faço com ele? Eu julgo. O que eu faço com ela? Eu julgo, eu condeno. Ou seja, o motivo da minha crítica é porque a minha vontade não foi satisfeita. Isso é um julgamento ilegítimo. A minha vontade não foi satisfeita. Mas essa é a grande questão. Quem disse que a minha expectativa, quem disse que a minha verdade é o parâmetro, ou a minha vontade é parâmetro da verdade? Então, não criticar, não julgar, não é não dizer que não houve erro, mas é não julgar, não condenar, com base na minha própria expectativa, com base no meu próprio interesse, como se eu fosse parâmetro da verdade. E eu absolutamente não sou parâmetro da verdade. Então, não critiquemos, não julguemos desonestamente e aprender a perdoar. Se eu falei algo que não devia, se eu usei um tom inoportuno, se eu me alterei de uma forma que não faz o menor sentido, prontamente o que nós temos que fazer? Meu amor, me perdoa, né? Porque o perdão é o tipo de atitude que limpa o ambiente e torna então o relacionamento extremamente favorável para aceitação, cumplicidade, para o crescimento juntos. Lembra que nós falamos antes de um ambiente favorável para a confissão? Lembra? Se não houver perdão, esse ambiente nunca vai acontecer. Sexto e último desafio: aprender a ouvir e aceitar críticas honestas e construtivas. Então, Provérbios 15, 31 a 33, quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria e humildade precede a honra. Então, quando o encorajamento tem por propósito não a minha expectativa, mas o outro, então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele na sua edificação, no seu aperfeiçoamento. E quando um ajuda o outro nessa edificação, nesse aperfeiçoamento, o que acontece, meus irmãos? Nós melhoramos as nossas vidas em Cristo Jesus. E isso é sábio, né? Isso é sábio. Então nós vamos usar
de críticas guiadas pela sabedoria bíblica. E ali então vai ser uma repreensão não para acusação, mas uma repreensão honesta, onde nós queremos que o outro seja cada vez mais parecido com Cristo Jesus. E ele termina dizendo, né, a humildade precede a honra. Ou seja, essa honra é um tipo de vida reconhecidamente aprovada por Deus. Mas o que precede isso? A humildade. O que nós precisamos para viver tudo isso? A humildade. Lembra aquilo que Paulo fala? Que cada um considere o outro superior a si mesmo. Como é que nós conseguimos isso? Somente com humildade. Então, a humildade em receber repreensões, as exortações ou críticas construtivas da Isabela me fará estar em uma posição, tá, que demonstra a aprovação de Deus por mim. Então, só para a gente recapitular, né, os 6 pontos aqui. Importância do Espírito Santo, o encorajador, sejamos sempre verdadeiros no falar, precisamos aprender a elogiar e agradecer, evitar comparações desonestas, a importância de não julgar desonestamente, de aprender a perdoar e aprender a ouvir e aceitar críticas honestas e destrutivas. Então, se eu começasse meu casamento de novo, eu seria bem menos crítico e muito mais encorajador. Eu teria uma postura bem menos de só reclamar, de só murmurar, de só me queixar, de julgar, de condenar. E muito mais de ajudar o meu cônjuge a entender os desafios que ele ou que ela tem e a viver em Cristo Jesus. Para que, vivendo em Cristo Jesus, nós dois sejamos transformados, nós dois sejamos edificados. Amém, meus irmãos? Então, se eu começasse meu casamento de novo, eu seria menos crítico e mais encorajador. É um grande desafio? É, não é? Como todos os passos que nós precisamos dar nos nossos relacionamentos conjugais. Mas vale a pena? Ou se vale. Ou se vale. Ver Cristo reinando em nossas vidas. Tá bom? Vamos cantar aquela última canção? Podemos?